Lembrando que temos a vida eterna como herança. Então, vida eterna é uma herança. Se é uma herança, é algo que você ainda não tem, você ainda vai receber. Quando o Senhor Jesus está dizendo que quem crê tem a vida eterna. Ele fala, está aí os versos, 20 vezes, que quem crê tem a vida eterna. Verbo ter presente do indicativo. É uma coisa que você possui, que você tem e que segue com você. Por exemplo, ó, eu tenho um boné na minha cabeça. Não é eu vou ter um boné na minha cabeça. Não tenho, está aqui, é meu e ó. Eu tenho dito ao Basimar para que tudo, apóstolo, bispo, pastor, ancião, conselho de ancião, que ele tenha como filtro, né, o ensino de Jesus. Examine tudo à luz do ensino de Jesus Cristo. Entendeu? Porque ninguém, absolutamente ninguém, tem autoridade, né, suficiente para contradizer o que disse o próprio Deus que se fez homem e é o autor da nossa salvação. Entendeu? Então, nem Paulo está dizendo o verso, ele cita um verso aqui, né, que é Tito, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Ele diz assim, Paulo, citando o verso, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Ora, veja, Paulo está usando aqui a palavra eleito, né? Quer dizer que Deus nos elegeu. Mas nos elegeu em que momento? Quando? Quando? Em Efésios, no livro de Efésios, a gente lê que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Olha, veja, Deus me elegeu, porque eu tenho certeza da minha salvação, porque creio no meu Deus. Ele me elegeu para a salvação e a vida eterna antes da fundação do mundo. Mas como foi essa eleição, hein? De que jeito? Será que foi que nem aquela roda lá no programa do Silvio Santos, que você tem uma roda grande lá, você vira e vai... Brrr, ela vai virando, onde ela parar, tem o prêmio. E tem aquele ponto ali também que diz, passou a sua vez. Entendeu? Então, ó, em Efésios capítulo 1, verso 4 diz assim, como também nos elegeu nele, em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. Mas de que maneira foi que Deus nos elegeu? E nós vamos descobrir isso no capítulo 8 do livro de Romanos, que diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Depois, agora o segredo, porque os que dantes conheceu. Outras versões dizem, os que de antemão conheceu. Quer dizer, veja, é o seguinte, não havia nada, nem o mundo fora criado, entendeu? Mas Deus já me conhecia, entendeu? Sabia quem eu sou. Por que Deus não tem essa capacidade? Deus pode se surpreender com alguma coisa? Hein? Será que é assim mesmo? Não, em absoluto, né? Um dos atributos de Deus é a onisciência, quer dizer, saber todas as coisas. Não é verdade? Então veja, Deus vê a eternidade diferente do que a gente vê, tá? Por exemplo, eu falo que a eternidade é como essa aliança. Se você fosse um átomo do ouro, né, você estaria inserido aqui nessa aliança em algum lugar. E você olharia para lá um pouquinho
E você veria, por exemplo, o seu futuro. E você olharia para cá e você veria um pouquinho do seu passado. Entendeu? Porque você está inserido na eternidade. Você está inserido aqui dentro. E você é infinitamente pequeno. Mas Deus é diferente. Ele vê a eternidade como você está vendo essa aliança. Ele enxerga tudo de uma vez. Entendeu? Então não havia nada, absolutamente nada. Talvez nem a eternidade existisse, né? Porque Jesus é o Pai da eternidade. Mas Ele me conheceu. Ele me conheceu antes de todas as coisas. Mediante esse conhecimento, tá? Ele me elegeu. Me fez um eleito seu. Entendeu? Depois ele diz, ó. E a esses que ele conheceu de antemão, elegeu, ele predestinou a vida eterna. Entendeu? Predestinou. E diz lá o verso 30, né? E aos que predestinou, a estes também chamou. Então teve um momento na minha vida, isso há 50, 60 anos atrás, né? 50 e poucos anos atrás, que ele me chamou. Entendeu? E quando ele chama, ele justifica diante dele. Entende? Por quê? Porque eu não tenho mais pecado para pagar. Estou livre disso. As minhas culpas, os meus pecados, não só na minha vida passada, presente e ainda o que vai acontecer. Ele cravou isso na cruz. Eu estou livre disso. Ele me justificou e depois assim, e aos que ele justificou, a estes também glorificou. Esse momento na minha vida ainda não chegou. Mas, com certeza, com a minha morte, o meu corpo será glorificado na ressurreição dos justos. Esse é o ensino da palavra de Deus. Mas o grande erro é misturar, fazer suco de salada mista, né? Com os versos da Bíblia, sem procurar entender o que a Bíblia está dizendo. Essa é a razão dos erros do Basimar. Tá bom? Um beijão a todos, tá? E fique na gloriosa paz de Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Bem, meus queridos, fica aí o meu convite. Inscreva-se no meu canal e divulguem os meus vídeos. Em nome do Senhor Jesus eu lhes peço. Amém.